Aqui do nosso Panorama 95, né? Caicó realiza de amanhã a 27 deste mês a Semana da Consciência Negra do Seridó. É uma realização da Caritas Diocesana de Caicó, Rede de Juventude do Seridó e a Faculdade Católica Santa Terezinha. Aqui nos estúdios recebo Fernando Ferreira, professor e sociólogo, e também a Ozeane de Albuquerque, ela que é da Caritas, também coordenadora do curso de Serviços Sociais da Faculdade Católica Santa Terezinha. Ozeane, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Qual a importância deste evento da Semana da Consciência Negra do Seridó, que tem como tema luta, resistência e dignidade, e que começa amanhã. Bom dia, Rosiane. Ozeane, aliás. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos e a todas as ouvintes da Rádio Rural. É um prazer muito grande, inicialmente, né, estarmos aqui divulgando esse evento tão importante para a nossa região do Seridó. Falar sobre consciência negra, não é, e a importância desse evento é algo que nos faz lembrar, não é, as questões relacionadas ao combate ao racismo, ao combate às discriminações de raça, gênero, classe, não é? Então a gente tem que ter uma atuação importante nessa defesa, não é? Pensando os dados do nosso país, não é? Alguns colocam que o Brasil não é um país racista, mas historicamente a gente sabe que as posturas políticas, não é, e sociais nos fazem crer que o Brasil é um país racista, sim. O racismo ele se manifesta de diversas formas, né? Não só individualmente, mas é uma questão que estrutura a sociedade brasileira, não é? E que nos faz lembrar da importância também dessa data dos movimentos de luta e resistência das pessoas negras, né? Que ao contrário do que às vezes a gente pensa, que as pessoas negras elas se colocaram no lugar de subalternidade, né? De aceitar a escravidão e as violações que nós sofremos, mas não. Nós, desde o processo de escravidão, né, de escravização, as pessoas negras exercitam seu movimento de resistência e luta contra esse sistema cruel e injusto, não é, que é o sistema capitalista que sustenta, justamente, se sustenta através do racismo. E a Semana de Consciência Negra aqui do Seridó, ela surgiu justamente com essa proposta de fomentar esse debate entre a sociedade? Exatamente, a gente visualiza, não é, um aumento muito forte das pautas relacionadas ao racismo, né, uma intolerância muito forte em relação à população negra. A gente tem visto aí na mídia, claro que são coisas que acontecem todos os dias e alguns crimes, eles têm chamado mais atenção da mídia, como foi a recente morte, né, no supermercado. Então, a gente sabe que para combater as questões relacionadas ao racismo, não é, que é algo estrutural, vai além de uma questão individual, né, mas vai de encontro ao desenvolvimento de uma consciência social das pessoas. E a gente parte do princípio de que esse desenvolvimento da consciência ele só pode ser conquistado através de atividades educativas, né, através do diálogo, do debate e da reflexão das pessoas, né, porque a gente precisa compreender que o racismo ele coloca pessoas numa situação de subalternidade, né, de perda de direitos. A gente não pode dizer que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades quando mulheres negras são as mais violentadas, né, quando os homens e mulheres negras são as que mais têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, quando a gente visualiza que nas universidades existem poucas pessoas negras, professores negros muito menos, né? Quando a gente visualiza também a questão do sistema carcerário, que são mais pessoas negras, né, que estão nas penitenciárias. Então, são questões que a gente tem que refletir e pensar, né, o porquê dessa estrutura tão desigual, né? Então, a gente tem que proporcionar esses espaços de debate, reflexão e também tentar incentivar o movimento, né, que é a luta justamente contra todo esse sistema de desigualdades e opressões. Fernando, e como é que vai ser a programação dessa semana? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia, ouvintes, né? A nossa programação foi muito bem pensada, desde da arte, né? Como vocês podem ver aí, até as pessoas chaves para essa semana, né? A princípio, assim, dizer que é uma imensa satisfação estar produzindo, estar envolvido em todas essas questões aqui, né? E dizer
quanto é fundamental a gente discutir essas pautas antirracistas e todas essas resistências, porque não existe essa discussão, propriamente falando, de toda essa conjuntura, né? E são problemas que a gente precisa resolver, são problemas que a gente precisa achar meios, né? E diferentemente do ano passado, que a gente já vem realizando, esse ano a gente teve o grande apoio da Faculdade Católica, mas especificamente do curso de Serviço Social, né? Uma coisa propositiva também essa semana acontecer uma semana depois da data do Dia da Consciência Negra, justamente para a gente entender que não é uma data, não é um dia. Essa luta ela deve ser constante para que os resultados também eles sejam constantes, né? Então, nós pensamos uma programação vasta, né? Todos os dias as nossas conversas começarão às 7 horas da noite, né? E teremos 3 mesas redondas, né? Com participações diversas, né? Em temas como, por exemplo, o da quarta-feira, dia 25, o tema vai ser Reconheço os privilégios da branquitude, né? Porque muitas vezes as pessoas brancas, vamos dizer assim, elas não sabem ou não se importam com essa pauta antirracista. Acha que é só um problema das pessoas negras, sendo que não, entendeu? As pessoas brancas, elas têm privilégios, né? E elas podem contribuir. Então, assim, nessa primeira mesa, teremos a professora Ed Calbi, daqui de Caicó, a professora Danila, que é professora da UFRN aqui, e o professor Paulo Freire, né? Que ele é de Pernambuco, né? E vem contribuir um pouco mais com a gente aqui no Seridó. No dia 26, na quinta-feira, teremos uma mesa redonda falando sobre o mito da democracia racial na encruzilhada entre o racismo, sexismo e lutas de classe, né? A gente vai conversar, dialogar sobre essa questão que muita gente fala que o Brasil não é um país racista, né? Será que não é? Por que será que estamos aqui conversando, tentando dialogar e abrindo esses caminhos, né? Teremos a professora Ana Freire, né, que é graduada em Direito, né, foi candidata a vereadora em Recife. Teremos a Kelly Oliveira, que é assistente social, né? Teremos a professora Mercê Santos, né, que é socióloga e professora da Facisa, né? E teremos o jovem Jackson Jardel, né, que é um historiador e também especialista em africanidades e cultura afro-brasileira. E na mesa final, teremos a mesa titulada como Eu Sou Porque Nós Somos, Lutas e Resistência do racismo, ao Racismo Estrutural, né? Com a professora Ana Paula Campos, né, que é pesquisadora, pedagoga, né, e militante do movimento negro. Tiago Medeiros, né, que é professor, né, do curso de Direito ele é coordenador. e coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Terezinha. E Michel Ferreira, né, que ele é pesquisador dos grupos de estudos e pesquisa sobre relações de gêneros e tecnologia da Universidade Técnica Federal do Paraná, né? Programação toda virtual? Toda virtual, através do canal, né, do YouTube, do curso de Serviço Social da Faculdade Católica. Os meios que a gente pode ter acesso a esse link, que posteriormente terá acesso ao link desses encontros. Tanto a gente pode encontrar no Instagram da Rede de Juventude do Seridó, da Caritas Diocesana também, como também podemos encontrar no Instagram, né, do curso de Serviço Social da Faculdade Católica, ou nos perfis pessoais, tanto no meu, né, Fernando Ferreira, tanto no Instagram como no Facebook, né? Então, a gente espera muito que a gente consiga abrir caminhos com tudo isso, né? E que essa pauta ela seja constante, né?
sempre entendendo, porque eu ainda escuto coisas do tipo, não era para ter o dia da consciência negra, era para ter o dia da consciência humana, entendeu? A gente acredita de fato que não era para precisar ter dia de consciência negra, todo mundo era para ser tratado de forma igual, né? De forma igual, mas o que a gente vê é um contexto totalmente, né? E parece que é uma dificuldade das pessoas aceitarem de que o Brasil é racista, né? De que infelizmente existe racismo no Brasil, né? Você vê, por exemplo, esse caso aqui do João Alberto, né? O que me impressiona e sinceramente chega da tristeza você ver as redes sociais e as pessoas algumas pessoas mais preocupadas em, por exemplo, descobrir a vida pregressa do João Alberto do que com o assassinato cruel que aconteceu com um ser humano. Poderia ser um negro ou um branco, mas ali é um ser humano, né? É onde entra nesse caso aí, por exemplo, o tão falado racismo estrutural, né? Sim, total, Marcos, total. Eu de fato queria estar em casa agora tomando café da manhã com minha família, assim, ou então dormindo ainda, sabe? Mas desde 6 horas da manhã que eu tô de pé, indo nas rádios justamente para chamar a população para conversar sobre isso. E quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente não fala de uma equação de matemática. A gente fala de dores, a gente fala de vidas, a gente fala de situações bastante difíceis. Por isso que um dos subtemas, né, da nossa semana é dignidade, sabe? A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, sabe? Dignamente, assim como merecemos ser dignos de respeito, sabe? Então, assim, é um desafio, né? A gente encontra ainda muitos caminhos fechados, mas que a gente precisa discutir sobre isso, porque é um problema. Zeane, para quem está em casa nos ouvindo, me fala um pouco dessa questão do racismo estrutural. Às vezes, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, andando na rua, às vezes um gesto, uma fala, um ditado que a gente pronuncia pode ser considerado, por exemplo, racismo estrutural. Quando a gente às vezes quer se referir, por exemplo, a uma situação complicada, a situação está preta, né? Sim. Isso é racismo estrutural, por exemplo? É porque existem vários tipos de racismo, né? Existe aquele racismo institucional, né, que é o racismo que ele acontece nas instituições, como o nome já diz, né? E a família, ela é considerada uma instituição. Então, por o Brasil ser um país racista e do racismo ser algo que estrutura a sociedade brasileira, então a gente visualiza a gente pode dizer assim, que vários tipos de racismo, né? Como esse institucional, o racismo recreativo, que é esse que você está falando, né? Que a gente tem determinadas questões como sendo algo engraçado, e na verdade não é, né? A gente tem o racismo religioso, né? Que é justamente aquele preconceito em relação às religiões de matriz africana, né? Que às vezes a gente não conhece, mas já coloca que é algo negativo, que é algo que trabalha, tem os trabalhos, né? Que magia negra, a magia macumba, negra, né? Que vai de encontro à morte de pessoas ou de fazer o mal para as pessoas, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é porque ele é a base da sociedade brasileira, né? Que se relaciona com várias formas de comportamentos e naturalizações, né? Quando a gente tem essa morte que aconteceu no supermercado e as pessoas veem, de repente não fazem nada, é porque isso já é tão estrutural na nossa mentalidade, né? Nas nossas ideias, que não faz com que a gente se indigne com aquilo, né? Algo natural, e a gente vai pensar justamente, mas o que foi que ele fez, né? Quem é esse sujeito para ter merecido aquela violência, não é? Ou no caso das mulheres negras, né, que são as mais violentadas, e que também é outro debate, né, em relação à violência contra a mulher, a gente vai refletir o porquê que o que ela fez para merecer aquela violência, né? Quando mulheres negras são hipersexualizadas, né, a gente trata aí como um objeto, né, não só o homem como a mulher, né, mas a mulher bem mais em relação a essa questão da sexualidade, como se fossem mulheres vulgares, né? Então, são questões que estão internalizadas na nossa mentalidade, assim como a gente vai pensar que o negro e a negra são pessoas preguiçosas, né? São pessoas que têm uma índole má, né? A gente está na rua, vem aquela pessoa negra, a gente automaticamente
se for à noite, né, automaticamente já se relaciona, será que é um ladrão, né? Será que ele vai me fazer alguma coisa de mal? E se fosse um branco, não teria essa reação? Se fosse um branco, muitas vezes a gente não tem, né? Quem é mais parado nas blitzes e é alvo dos famosos baculejos, né? São as pessoas negras, porque automaticamente a gente relaciona aquele perfil, né? O perfil daquela pessoa, do bandido, né? Entre aspas, né? Tanto é que nas nossas penitenciárias existe um número maior de pessoas negras. E essas pessoas negras, elas têm muito mais dificuldade também de sair do sistema carcerário, justamente também por uma questão de dificuldade de frequentar uma escola, né? Dificuldade de lá dentro traçar estratégias que venham a reduzir a pena, por exemplo. Então, são questões que a gente visualiza, que a gente vê, mas que aquilo já não nos toca mais, porque é algo tão natural, tão banal, né, que a gente se acostumou a ver pessoas pedindo nas ruas, né? A questão da população em situação de rua tem um extrato de classe também, predominam pessoas negras, né? Então, são questões que a gente visualiza, parece que a gente vê e não vê, né? A gente vê, mas que é algo então se acostuma, né? Tão normal, né? Se acostuma, banaliza aquelas situações. Então, é justamente essas questões relacionadas ao racismo que estrutura e conduz um sistema de ideias, né? Que faz com que a gente pense que isso tudo sempre foi assim, né? Que as pessoas negras sempre foram escravas, né? A gente usa assim, que elas aceitaram a escravidão, a gente não associa que foi um processo de escravização, né? Que elas não eram escravas, né? Quando vieram para o Brasil, elas foram sequestradas, trazidas para cá e escravizadas, né? Então, é toda uma questão de submissão, né? Então, isso ainda é muito presente na nossa sociedade. Agora, só para a gente fechar, o nosso tempo estourou, mas, Fernando, por que você acha que há essa tentativa, né? Me parece que intensificou nos últimos anos, de passar para as pessoas de que o Brasil não existe racismo no nosso Brasil? Na verdade, eu acredito que sempre existiu isso, sabe? Mas talvez o fato da gente estar ganhando forças, né? Isso faz com que também exista uma força racista maior. Por exemplo, por que eu falo que a gente está ganhando força? Porque os negros eles estão começando a ocupar lugares de poder. Que sempre existiu essa submissão. E isso incomoda, né? E isso incomoda muita. Os negros, apesar de muito pouco e muito, às vezes até insignificante, entre aspas, né? Os negros estão indo das universidades, estão sendo professores, estão sendo juízes, estão sendo comunicadores, entre outros aspectos. E isso incomoda, né? Por quê? Porque a gente normalmente via pessoas brancas nesses lugares. Então, as pessoas brancas tendem como aquele lugar sendo delas. Por quê? Porque sempre foram delas. E a partir do momento que chega alguém por uma equidade, por uma igualdade, e tenta pegar esse lugar que supostamente seria delas, elas se sentem incomodadas. Logo, elas tentam oprimir mais uma vez de um contexto histórico totalmente diferente, né? Então, eu acredito muito por essa questão, né? E Marcos, a gente precisa discutir, a gente precisa encontrar esse problema, assim. O discurso do vice-presidente, assim, é uma coisa muito absurda, né? E o pior de tudo é que mais de 50% da população é negra, entendeu? E essas pessoas, a grande maioria foi que elegeu, né, esse representante para estar lá, entendeu? Então, tipo assim, são coisas que se a gente não perceber, se a gente não abrir os olhos da sociedade, toda essa estrutura vai passar mais 100 anos, mais 20 anos, mais 50 anos, e vai ficar do jeito que está, né? Então, a gente precisa ver tudo isso, né? E de antemão já quero agradecer mais uma vez pelo espaço aqui da Rural, mais uma vez no seu programa, né? E que a gente possa sempre criar parcerias, né, dessa maneira e construir caminhos antirracistas, né, para o nosso semiárido, para o nosso Rio Grande do Norte e para o nosso Brasil, né? Recapitulando mais uma vez, quem quiser ter acesso, né, a todas essas discussões que começarão quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, tudo virtualmente, né? Só entrar em contato,
né, com as nossas mídias sociais do Instagram da Caritas Diocesana, né, do curso de Serviço Social, da Rede de Juventudes do Seridó, ou então nas nossas redes particulares, tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram, Fernando Ferreira. O link de inscrição estará lá, né? E também para o pessoal do meio acadêmico, todas as noites terão certificados, né? Então, as pessoas que precisam de horas nas universidades, né? É muito interessante que a gente tenha tudo isso. Então, muito obrigado, Parabéns Marcos, a vocês, né? aí e sucesso no evento, viu? Sim, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Ozeane, aqui no nosso programa. Obrigada, Marcos. São 8h30.